Olá, estudantes, olá, professores e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, os números por trás da informação. Sejam todos muito bem-vindos, aula produzida aí especialmente para a segunda série do nosso novo ensino médio aqui do estado de São Paulo. Pedi para o diretor, nosso querido diretor, o Guilherme, colocar o título para vocês aí na aula, atividade 4, noticiando. Estamos na atividade 4. Começando essa jornada aí quase final, né? Para terminar os nossos componentes. Dezembrão tá batendo aí a porta da gente, tudo bem? E aí temos a aula produzida por mim, a professora Osmar, o nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, nossa unidade curricular de número 2, de olho na informação. E o nosso componente curricular, como vocês sabem, os números por trás da informação, é esse o foco, é esse o objetivo da nossa aula, né? Trabalhar toda essa questão dos números aí envolvendo notícias e mais do que isso, né? Você percebeu que o título da nossa aula é noticiando. Então a gente já falou aula 1, a primeira delas, noticiando, até comentei do título da aula, está no gerúndio, né? Mas eu conversei com o professor Mauro, ele falou, professor Osmar, está correto. Aí eu aproveitei, né, utilizando esse material que é muito rico, que é o site do IBGE, a gente vai deixar o link para vocês. E aí a gente produziu na sequência aí essas duas aulas, né, noticiando da aula 2, né, para vocês tendo como base, tendo como referência aí os dados estatísticos disponibilizados no site do IBGE. Hoje a gente vai conversar mais um pouquinho aí sobre essas notícias, né, as características que elas devem ter, fazendo a relação aí, né, para você trabalhar essas notícias, né, e buscar criar novas notícias também, tendo como referência essa que a gente apresenta para vocês. Então elas têm um padrão, elas têm determinados modelos, né, que seguem, e aí se a gente conseguir seguir, né, esse roteirinho, né, essa estrutura que a notícia tem, é bem mais interessante, porque ela acaba atingindo um certo objetivo. Legal? Então apresentamos para você aí também a capa do nosso material e a gente descreve, né, além do aprofundamento curricular, as áreas integradas, né? Temos aí as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias, nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, e a unidade curricular de número 2, né, o de olho na informação, beleza? Temos os eixos estruturantes, aí aparecem dois eixos estruturantes destacados em verde aí para vocês, a investigação científica e a mediação e intervenção sociocultural. Não à toa elas são focos, né? Elas são os eixos dessas aulas que a gente está preparando aí para vocês, né? Especificamente dessa atividade de número 4. E você vai perceber que a investigação científica é bastante recorrente, né? Por conta aí da pesquisa, da busca de informações, ela é muito presente nessa atividade, mas a mediação e a intervenção sociocultural também, de uma forma até escancarada, vamos dizer assim. É muito evidente, muito visível aí na nossa proposta de trabalho, em função das notícias que a gente escolheu para mostrar para vocês. Lembrando que a nossa aula é produzida tendo como referência aí sempre o nosso material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento curricular, como vocês sabem aí, da segunda série do novo ensino médio. Professor, pode ter processos criativos e empreendedorismo também? Pode, não tem problema nenhum. Nesse caso aí, especificamente, né, a gente trabalha a investigação científica e a mediação e a intervenção sociocultural. Ok? Bom, temos aí para vocês a nossa, eu gosto de chamar contracapa, né? A nossa contracapa aí do material, ela tem toda uma estética interessante aí, porque ela acaba englobando todos os componentes curriculares, e aqui a gente destaca o nosso, né? Os números por trás da informação. Legal? Na sequência apresentamos o quadro integrador, né? E aí ele continua aquelas reticências ali, né? Nas atividades dessa unidade curricular, os estudantes, especificamente aí no nosso componente os números por trás da informação, né? Eles investigam nossos estudantes e analisam criticamente dados estatísticos difundidos aí pelos meios de comunicação. Antigamente, meio de comunicação era só rádio, televisão, né, revistas, essas coisas. Hoje não, né? Os meios de comunicação,
eles são muito divulgados, né? Amplamente aí diversificados, na verdade é essa. Então a gente saiu um pouco dessa coisa que os meios de comunicação, né, são aqueles tradicionais, né? Como que a gente se comunica, né? Como que a gente recebe essa informação? Então hoje em dia, né, estamos aí em pleno século 21, né? Não aconteceu o bug do milênio, né? Aquela coisa que no ano 2000 ia travar tudo, né? Ia dar um rolo danado, ninguém sabia para onde ir, não aconteceu nada disso. E já estamos há 22 anos além do ano 2000, né? E as informações, elas descem, vêm na nossa mente, vêm na nossa vida como uma avalanche, né? E aí nos dias de hoje, né? Veja como as coisas são interessantes. Há 10 anos atrás, ou nem isso, até menos, ninguém falava, né, em questionar notícias, ninguém falava, né, em fazer uma investigação mais detalhada, não existia nem fake news. Né? Para você ter uma ideia, então estava lá os números, tudo bonitinho, mas a sociedade como um todo, e aí a gente tem outros componentes curriculares que tratam melhor disso aí, né? E a gente vai mostrar inclusive para vocês, né? O próprio professor Tiago, a professora Fabi, o professor Guerreiro, enfim, lidam melhor, conseguem trabalhar essa questão estrutural de como a informação ela foi sendo mudada, né? Como ela foi crescendo de uma forma até desproporcional em relação à informação que a gente tem. Então a pessoa não estava preparada, o indivíduo, assim, na minha opinião, né? Ele não estava preparado para receber tudo isso, né? E aí foi um choque. Poxa vida, né? Existia uma confiabilidade muito grande em todas essas notícias, em tudo que a gente olhava, né? A gente acreditava piamente em tudo sempre que hoje não é bem assim, muito pelo contrário. E aí o foco do nosso trabalho, do nosso aprofundamento curricular, especificamente nessa unidade curricular número 2, é esse: desmistificar essa história que toda notícia é verdadeira, e toda notícia é certinho, que toda notícia expressa confiabilidade, e não é assim. A gente tem que ter olhos mais atentos, né, para analisar e enxergar o que não é óbvio, né, enxergar o que está por trás ali das entrelinhas, né. E aí, naturalmente, né, para a gente ter isso, a gente precisa de uma certa formação, a gente precisa de uma certa bagagem, né? A gente precisa ler muito, a gente precisa estar informado, mas não é estar informado só acerca de uma coisa, né? É ter uma visão muito mais ampla, muito mais aberta em relação a tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade. Esse é o foco do nosso trabalho. Na sequência aí, apresentamos os professores, né? Como eu havia falado para vocês. Então temos aí o professor Osmar, os números por trás da informação, o professor Tiago, razão e sociedade, professor Kleber, as representações do espaço geográfico, a professora Fabi, conhecimento humano e sua aplicabilidade, e aí, professor Alcides Guerreiro, sociedade e conhecimento, né? Autoconhecimento, muito importante. Ok? Estamos iniciando aí a atividade de número 4 do nosso componente curricular. A partir das aprendizagens e experiências vivenciadas nas atividades anteriores, o objetivo nesta etapa é proporcionar um processo criativo a cada um de vocês estudantes da segunda série, utilizando dados estatísticos oriundos de fontes confiáveis, bem como atuar na observação, análise e interpretação de informações para assegurar a veracidade, né? Então carimba tudo aquilo que a gente falou anteriormente, que deverá ser enfatizada durante o desenvolvimento dessa atividade. Veja só, hein? Para começarmos, sugerimos que você que está aí na sala de aula, que está assistindo a nossa aula ou que vai assistir a nossa aula depois, né, e vai dizer assim: poxa, essa aula, né, do nosso componente curricular aí, ela foi interessante, os números por trás da informação, ela é legal, dá para replicar, dá para mandar o link aí para o pessoal, acesso ao repositório, né, divulga esse material. A gente faz ele pensando sempre em traduzir, né, e trazer para vocês sempre a informação, sempre uma aula de qualidade aí que ofereça para você base, para você ter um pensamento coerente, ter um pensamento lógico, crítico em relação a tudo que
tudo que aparece aí, foco aí do nosso trabalho, do nosso aprofundamento curricular. Legal? Bom, para começarmos, sugerimos que você selecione para estudo 2 ou mais notícias que julgue interessantes sobre o seu ponto de vista, ok? Considerando aí temas que possam ser relevantes para o estudo dentro da sua comunidade escolar ou que se relacionem com problemas sociais aí de forma geral e que atinjam a sociedade ou algo mais específico, né, que seja próprio até do seu próprio ambiente local aí, ficando naturalmente ao seu critério. Ah, o professor Osmar trabalhou tal coisa, né? Trabalhou uma notícia, tá? O desemprego, por exemplo, na região metropolitana do município de Fernandópolis, por exemplo, um interiorzão aí de São Paulo. Poxa, mas essa notícia não me serve, professor. Então, o que você faz? Você pega a outra notícia, faz uma pesquisa, né, faz uma investigaçãozinha aí, diz, opa, o foco do nosso trabalho, o que é? Pode ser diferenciado, posso pegar a mesma temática aí, essa questão, né, mas aí trabalhar ela especificamente no meu bairro, ali no meu, se quiser ampliar um pouco mais no meu município, questões específicas mesmo, né, que dentro da escola sejam importantes para as pessoas que convivem. De repente, quem está aqui na capital do estado de São Paulo, né, como a gente, não serve de muito saber, por exemplo, dados relativos à população sei lá de Ribeirão Preto, por exemplo, né, pensando no micro. Mas, né, o que a gente usa, o que é? A referência, né, que você pode utilizar ela como modelo. Bom, essa notícia ela deve carregar algumas características. Vou pedir para o Guilherme fechar aí para a gente mostrar para vocês. A notícia escolhida ela deve ter algumas características para favorecer o trabalho, né? Facilitar a vida da gente. É mais ou menos isso. São elas. A notícia precisa conter dados estatísticos. Interessante, né? Porque aí você precisa ter argumentos, né? Precisa ter números aí para discutir, beleza? É importante a presença de gráficos para informar e comparar dados. Mas por que gráficos? Porque gráficos transmitem informação de forma rápida, de forma eficiente e de forma visual. Né? A visualização de informações ela é muito importante e ela tem uma característica, ela não é cansativa. Se a gente for descrever dados estatísticos através de leitura, por exemplo, vai chegar um determinado momento que as pessoas que estão nos ouvindo vão cansar. Né? Então você vai fazer aquela leitura repetitiva, dados, estatísticos, tem isso, beleza, tem que ter, a gente tem que dialogar, expressar. Mas na realidade o que acontece? O gráfico ele tem a característica do visual. Então visualmente é interessante, a questão da cor, né? Hoje em dia é muito importante, os pictogramas, né? são muito utilizados para trabalhar essa questão do gráficos, né? A gente vai, inclusive tem pictogramas aí para mostrar para vocês no final da aula, né? Em relação à notícia escolhida. Então é isso, né? O ser humano de maneira geral, ele é muito visual, então ele precisa ver, não é? E aí o que acontece? Já consegue fazer comparações, estabelecer diferenças, são muito recorrentes, são muito comuns aí em representações gráficas. Imagina você dentro do seu ambiente de trabalho tendo que, sei lá, fazer um resumo de um certo período para, sei lá, para os seus superiores, não é? Ninguém em sã consciência vai pegar esses valores, esses dados aí e vai ficar lendo, né? Um texto, baixa a cabeça, né? Baixa a cabeça, o texto, tal, e apresenta. Não é assim, né? Você levanta a cabeça, muito pelo contrário, né? Levanta a cabeça, põe lá um PowerPoint da vida ou qualquer outro que você utilizar, pega a canetinha do laser lá, fica apontando, ou seja, cria todo uma estrutura, cria recursos para chamar a atenção sobre essas informações que você quer passar. Então é isso, não precisa ser pirotécnico, não é essa questão, mas tem que ter a eficiência, né? Tem que ter um diferencial na apresentação dos seus trabalhos. Para quê? Para ganhar a atenção daquelas pessoas que estão ali nos assistindo. Então, isso é muito, muito importante. Então, acontece. E mais do que isso, mais do que ganhar a atenção, fazer com que a informação que você está transmitindo chegue a ele e ele assimile. Legal? Bom, então o que a gente já tem aí? Característica, a notícia deve conter dados estatísticos, beleza? É importante a presença de gráficos e a notícia deve dar subsídios para que se interpretem as informações de maneira crítica, beleza? Então é isso que a gente quer.
Selecionou a notícia, contém dados estatísticos, contém gráficos. Bom, qual é o cunho? Daí entra, né, o eixo estruturante. Veja, entrou o eixo estruturante aí. Então veja, como que você vai trabalhar, né? Mediação e intervenção sociocultural. Poxa vida, a gente está em tempos em que o cidadão ele tem que ser crítico em relação a tudo que ele lê. Então eu tenho que transmitir, tenho que escolher, tenho que pegar para o meu grupo aí, trabalhar com eles, uma informação que seja relevante para todos. Ela pode ser no ambiente micro, tá, mas ela tem que ter uma importância ali para aquela comunidade. Legal, tá? Ela pode ser num ambiente macro, mas que tenha relevância para todo o grupo, para toda a sociedade. Então ela tem que ter essa característica. Sabe aquela notícia que leva nada a lugar nenhum? Você diz, mas para que isso? Então essa não serve. Então você tem que pegar uma notícia para trabalhar, para demonstrar graficamente, né? Para fazer aquela apresentação bacana que vocês aí da segunda série, de maneira geral, conseguem fazer muito, muito bem. Né? Se tem gente criativa, ele está dentro da sala de aula. Então é muito legal. Você diz assim, precisamos fazer tal coisa. O que a gente precisa fazer? Temos esses recursos, o tema é esse. Você vai perceber aí que o pessoal vai se dividir em grupo e vai sair coisas muito interessantes, coisas muito relevantes, importantes aí para todos. Tudo bem? Então é esse o foco, é essa a ideia do nosso trabalho. Deixa eu pegar o passador aqui, ok? Bom, caso tenha dificuldade aí, pode acontecer, de encontrar uma notícia ou criar uma notícia que não seja, poxa vida, essa não serve e tal, a gente indica aí um link para você, né? Que link é esse, né? Esse link, ele direciona você para o site do IBGE, sim, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, absolutamente confiável, tá? Absolutamente confiável. Então você entra lá, tem uma quantidade de informações absurdas, notícias que você vai escolher assim, poxa vida, você vai até ficar com dúvida em qual é mais relevante que qual, né? Qual traz todas trazem essas características, né? Trazem dados estatísticos, trazem representações gráficas e muitas mesmo, trazem essa questão da relevância para o estudo sociocultural. Tá? Então ele sai socioeconômico, sociocultural, então traz muitas características de relevância aí para quem lê. E é isso que a gente vai apresentar para você. Então, esse link que está aí, ele direciona você lá para o site do IBGE. A aula passada a gente até entrou no site, mostramos para vocês uma quantidade de notícias assim, e a gente acabou escolhendo uma, mas pode entrar aí, é absolutamente confiável, tem notícia para você escolher aí e trabalhar muito legal, fazer um trabalho muito bacana. Legal? Bom, a notícia que a gente escolheu aí hoje, para apresentar para vocês, extraída aí do site do IBGE, de onde veio essa pesquisa? Ela veio uma pesquisa nacional de saúde, tá? Então tá aí a notícia. Impulsionado pelas mulheres, olha, o consumo de álcool cresce entre brasileiros em 2019. Poxa vida, essa é uma informação relevante. Para mim é. Para mim é importante, né? Inclusive está aqui conversando e traçando esses paralelos, conversando com vocês sobre esses dados estatísticos acerca dessa notícia. Está lá no site do IBGE, ou seja, é uma pesquisa que traz números fiéis. Ninguém inventou, não. É comum nas aulas a gente criar dados fictícios para ilustrar situações de problema, mas esse caso específico não. Nesse caso específico são dados verdadeiros colhidos aí e que estão disponíveis no site do IBGE. Ok? Vamos ler. Impulsionado pelas mulheres, só relendo, o consumo de álcool cresce entre brasileiros em 2019. Aí aparecem os dados, depois a gente mostra para vocês os gráficos. Ele afirma que 26% da população adulta afirmou ter bebido semanalmente em 2019, contra 23,9%, quase 24%, em 2013. Veja que é importante porque eles começam a estabelecer comparações. Então, aumentou, mas aumentou em relação a quê? Então, você tem que ter números anteriores. Então, essas pesquisas, elas são guardadas, abre aspas, aí, em um cofre,
Lógico, né? É uma metáfora, mas é importante para que se tenha o quê? Parâmetros, para que se estabeleçam comparações aí, ok? E aí essa pesquisa ela foi realizada, né? De acordo aí com a Pesquisa Nacional de Saúde, né? Mais um órgão aí, legal? Bom, então veja. Aí vem os dados. 17% das mulheres adultas afirmaram ter bebido uma vez ou mais por semana em 2019. O índice é 4,1% percentuais maior do que era em 2013. Ou seja, existe um aumento. Se você for fazer essa comparação, por que ela é importante? Professor, quero fazer a mesma pesquisa em 2022. Aí você tem referências. Você tem como traçar comparativos. Aumentou, diminuiu, aumentou quantos por cento, diminuiu quantos por cento, se manteve estável. Então é muito importante. Inclusive essas pesquisas que vocês fazem, né, e podem fazer como sugestão de trabalho aí, é legal que guarde, né, deixe bem guardadinho aí no lugar e disponibilize para as pessoas também. Mas é importante que esses materiais, que esses dados fiquem guardados para eventualmente ou posteriormente você ter como compará-los. Legal? E aí continua a descrição. Entre os homens, a variação passou de 36,3% para 37,1% entre 2013 e 2019. Lógico, o que você percebe aí? Que homens, segundo a notícia, eles consomem mais bebida alcoólica do que as mulheres. Agora, qual é o foco aí? A questão é que as mulheres, né, aumentou o consumo em relação a elas. Tudo bem? Comparativamente, os homens, lógico, bebem mais que as mulheres, pelo que está aí, mas houve um aumento maior aí no consumo de álcool entre mulheres adultas, né? foco da pesquisa. A maior proporção de pessoas que beberam, pelo menos uma vez na semana, foi de adultos com 25 a 39 anos, ou seja, 31,5%. Seguida aí de pertinho por jovens entre 18 e 24 anos de idade, aí tem um percentual de 30,4%. E aí o que ele faz? Já começa a fazer um comparativo por faixas etárias, que também é interessante. Então, já começa o quê? Começa aquele monte de dados. Você percebe que numa informação, num objetivo, né, que é trabalhar, sei lá, o consumo de álcool aí entre pessoas adultas, ele começa a dividir por faixas. Vou dividir por quê? Por faixas etárias. Legal, tá? Jovens, tá? Entre 18 e 26 anos, aí aumenta. Posso separar por quê? Tá? Homens e mulheres. Posso separar homens e mulheres por faixas etárias? Também posso. Para quê? Para saber se os jovens, por exemplo, eles estão consumindo mais bebidas alcoólicas do que comparativamente em anos anteriores. Então veja como a coisa é densa, veja como a coisa é rica e como ela pode gerar mais e mais pesquisas. Legal? Mas tem mais coisas aí para a gente. Quanto maior o rendimento, olha, outra informação relevante. Quanto maior o rendimento, maior a proporção de pessoas que consomem bebida alcoólica. Veja, né? Então é assim, quanto maior a faixa etária, e depois a gente vai mostrar isso aí pelos gráficos, você vai perceber que o consumo é maior. Mas essas pessoas que têm uma renda salarial um pouco menor também, elas têm algum tipo, não é que elas não bebam, não consumam bebida alcoólica, não, mas acabam direcionando para outra questão aí que a gente vai mostrar. Tá? O resultado aponta que 17% dos motoristas brasileiros, aí faz a relação, né? Mulheres dirigem, homens dirigem, e aproveita a pesquisa e já faz o quê? Já linka, né, para essa questão dos motoristas que dirigem após consumir bebida alcoólica, aí 17%, né, das pessoas. Né? Então aí veja que essa foi uma pesquisa espontânea, né? Ninguém foi lá e fez o teste do bafômetro, não. A pessoa falou que consumiu bebida alcoólica e dirigiu. É diferente, tá? Ainda, 12,8% da população adulta consumiram produtos derivados de tabaco em 2019, uma queda de 2,1 pontos percentuais no confronto contra 2013. Aí já começa a criar outras. Perceba que as coisas vão gerando link, né? Então já cria outra relação aí com o quê? Com outro tipo de droga lícita que é o cigarro. Legal a questão do tabaco. Quanto maior o nível de escolaridade, menor a proporção de fumantes.
Olha que interessante, legal? Bom, segundo a pesquisa, aí também 10,2% das pessoas de 18 anos ou mais de idade receberam diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental contra 7,6% em 2013, associada a quê? Associada a essa questão, né? Uma coisa que não tem nada a ver, não tem sim, tá? Então, essa questão aí dos profissionais de saúde, avaliando aí a saúde mental das pessoas, está relacionada com o quê? Está relacionada com o consumo de bebida alcoólica, está relacionada aí com o consumo de tabaco, né? E aí já geram outros tantos problemas. Então, você percebe que problema é só o que tem, e os números apontam nessa direção, ou seja, os números estão aí. As políticas públicas de saúde, elas têm a informação. A gente está falando aí dos dados do IBGE, são dados gerais, mas cada estado possui essas informações também através das suas secretarias de saúde. Tá? O município também tem esses dados. Tá? Você dentro da sua casa consegue levantar essas informações também. Então é uma coisa muito ampla. Ok? Considerações. Tá? Daqui a pouco, para finalizar a aula, antes de apresentar os gráficos. Os brasileiros estão consumindo mais bebidas alcoólicas, ou melhor, as brasileiras. 17% das mulheres adultas no período aí afirmaram ter bebido uma vez ou mais por semana em 2019. O índice, como já foi dito anteriormente, é 4,1 pontos percentuais maior do que era em 2013. Puxado esse aumento entre as mulheres, tá maior entre elas, de 26,4% da população adulta, afirmou ter bebido semanalmente, tá, em 2019, contra 23,9%, aí já amplia um pouco mais. Tá? Bom, entre os homens, a variação não foi tão significativa, né? Se manteve aí de 36,3% para 37,1% no período considerado aí. Ok? Aí faz uma comparação entre as faixas etárias, né? A maior proporção de pessoas que beberam pelo menos uma vez por semana foi de adultos, entre 25% e 39%, ou seja, à medida que a pessoa vai se tornando mais velha, né? Abre aspas aí, né? Ela vai aumentando o consumo. Isso merece estudo também, tá? Seguido aí de perto dos jovens, né? De maneira geral, ok? Apenas 17% dos idosos, tá? Acima de 60 anos ou mais consome bebida alcoólica no Brasil, segundo os dados estatísticos. Então, olha que interessante. Se a gente tivesse que estabelecer políticas públicas aí para diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, ela seria o quê? Ela teria os órgãos aí já têm a informação de onde está o problema. Não é? Então veja como são importantes essas análises numéricas aí para vocês, tá ok? Vou mostrar o infográfico para você ter uma ideia. Tá? Aí aqui aparecem os números, é interessante porque aí você tem o que? Os números relativos à população total, eles só mostram para vocês. Aqui a ideia, né? O infográfico ele coloca 100 pessoas, né? Não dá para colocar 26,4 pessoas, né? Então existe o que? Um arredondamento dos valores aí. Então aqui a gente tem os números relativos ao consumo de bebida alcoólica uma vez ou mais por semana entre a população de 18 anos ou mais de idade. Ok? Aí já concebe os dados de forma geral. Tá? 26,4% considerando toda a população, 37,1% em relação aos homens e as mulheres em torno aí de 17%, arredondando. Para finalizar, né, a gente cria uma situação e aí veja, né, aparece um gráfico de colunas aí indicando, né, o consumo de bebida alcoólica em forma percentual e aí em relação ao quê? Em relação aos rendimentos das pessoas, né? Ou seja, das pessoas que vão sem rendimento, tá? A mais de 5 salários mínimos, você percebe que existe um número muito alto aí de pessoas com uma renda maior que 5 salários mínimos. Então, o consumo de bebida alcoólica é maior nessa faixa de rendimentos. Ou seja, quanto mais grana o cara tem, mais ele bebe. Veja que preocupante.
Tudo bem? E aí, em contrapartida, né, já aproveita o link e dança aí, ó, a questão do cigarro. E aí vem no sentido contrário. Quanto menor a renda do indivíduo, e esses gráficos estão disponíveis aí para você, inclusive no site do IBGE, quanto menor a renda do indivíduo, mais ele consome tabaco. E aí, quanto maior o que acontece? Quanto maior a faixa, a renda salarial dele, o consumo de cigarro, o que é? É menor em contradição ao consumo de álcool. Veja quantas informações que a gente tem, tá bem? Mas a aula acabou, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, obrigado a Carol e a Bianca que ficaram nas libras aí com a gente, toda a nossa equipe de produção, Guilherme, toda a sua turma, Nayá, nossa produtora, valeu gente, um abraço e até a próxima aula, um abraço.